Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Nós vamos dar início ao culto desta noite. E como primeiro ato da nossa reunião de adoração, nosso culto de adoração e louvor a Deus, que seja uma oração. Eu lhe convido aí onde você está para curvar a sua cabeça e juntos buscarmos a face de Deus, buscarmos a sua bênção para o culto desta noite. Querido Deus, nosso Pai, glorificado, santificado, exaltado seja o teu nome para sempre. Nos achegamos a ti, Senhor, nesta noite para te cultuar, porque o Senhor é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. E aqui estamos, Senhor, para, de forma sincera, te cultuar verdadeiramente. Abençoa a tua igreja, o teu povo espalhado aí por toda a cidade de Águas Claras, por outros lugares do Brasil, onde quer que esta imagem esteja chegando, esta mídia esteja chegando, que os que pararam neste momento para ouvir, para assistir, para participar, o façam de forma sincera, crendo que o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles existem está presente. E a Ele nós devemos honra, louvor e glória. Aceita, Senhor, o culto que ora, te prestaremos, oramos em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ler agora um texto da palavra de Deus, que se encontra no Salmo 75. Abra a sua Bíblia aí onde você está e acompanhe a leitura de forma reverente. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. E invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores. Ainda assim, eu firmarei as suas colunas. Diga aos soberbos, não sejais ignorantes. Ou melhor, não sejais arrogantes. E aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força. Nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do ocidente, melhor digo, não é do oriente, não é do ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Porque a mão do Senhor há um cálice, na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dar a beber, sovem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exaltarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Esse é o nosso Deus. Vamos, meus queridos irmãos, cultuar este nosso Deus, verdadeiramente entendendo que Ele é juiz e Ele a uns, como diz o salmista, exalta e a outros abate. E mais do que isso, o nosso Deus é um reto juiz. Ele não faz nada fora da sua santa e maravilhosa justiça. Ele julga os homens com equidade. No nosso Deus não há nenhuma injustiça. Estamos passando por tempos de grandes tribulações e certamente Deus está no controle de toda esta situação e Ele está tratando com todos nós com muita justiça, mas também com muito amor e misericórdia. Que Deus nos abençoe. Nós vamos agora louvar o nosso Deus cantando o hino ao Deus de Abraão, louvai.
nas do céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma ao nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por maná do céu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Depois de termos louvado o nosso Deus, amados irmãos, agora nós vamos curvar as nossas cabeças em oração para a confissão de pecados. E eu gostaria que antes da oração lêssemos um texto muito conhecido do apóstolo São João, na sua primeira epístola, capítulo 1, ele diz assim, a partir do versículo 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É do desejo de Deus, irmãos, que andemos na luz. Andar na luz é andar em obediência à palavra de Deus. É andar na verdade. É deixar para trás a vida velha, a vida de pecados, a vida que envergonha o nome de Deus e muitas vezes a nós mesmos. É deixar a vida de engano, a vida de mentiras, a vida de hipocrisia, a vida de falta de amor, a vida de falta de comunhão, a vida de raiva, de ira. Esse tempo tem sido um teste para que mantenhamos a calma, a confiança, o amor, a paciência com nós mesmos e uns com os outros,
e não sermos tentados a perder a paciência e cair na tentação. Vamos orar ao nosso Deus, confessando a Ele os nossos pecados, os que Ele conhece, porque Ele conhece todos, aqueles que tentamos esconder da nossa família, mas Deus sabe. Isso é um tempo de abandonar o pecado, é um tempo de santificação. Meu Deus, em nome de Jesus, teu Filho bendito e amado, te pedimos perdão por todos os pecados que temos cometido contra o Senhor, uns contra os outros, contra o nosso próprio coração, nossa própria consciência, coisas que desagradam a nós, mas muito mais a nós desagradam ao Senhor. Pecados cometidos contra o próximo, omissões, pensamentos tristes que jamais deveriam passar pela nossa mente, sentimentos terríveis que entristecem o teu espírito. Perdão, Pai, por todos os pecados que temos cometido contra o Senhor e contra o nosso próximo. E certamente quando pecamos contra o próximo, pecamos contra o Senhor também. Ajuda-nos nesta noite a te prestar um culto verdadeiramente em espírito e em verdade. E que todos os momentos deste culto sejam profundamente edificantes. E que saiamos hoje à noite desta sala, onde estamos reunidos, deste quarto, onde estamos a assistir este culto, quando a tua palavra será pregada, saiamos com os nossos corações quebrantados e obedientes a ti. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos durante todo este momento de louvor que teremos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, agora nós vamos louvar o nosso Deus. E neste primeiro momento de louvor, você terá a oportunidade de cultuar o Senhor, ofertando, dizimando, contribuindo para a obra de Deus. A obra não parou, continua. O Evangelho está sendo pregado. A palavra de Deus está sendo proclamada. A igreja, presencialmente falando, está ausente, mas nós, mais do que nunca, temos estado ativos fazendo o trabalho do Senhor. Então você agora terá a oportunidade de cultuar o Senhor também com as bênçãos, compartilhar das bênçãos que Deus tem derramado sobre você. Os dízimos, as ofertas para missões, para a diaconia, para o sustento pastoral, para a obra da igreja, a construção que momentaneamente está parada. Aí nós teremos, durante o momento do primeiro louvor, aparecerá o número da conta do Banco do Brasil, que é especificamente para a construção, e o número da conta do Banco BRB, que é para a manutenção pastoral, e para o Supremo Concílio também, para o presbitério, para as missões da igreja, para as obras sociais. E pode ter certeza, Jesus está vendo, e enquanto você está fazendo aí a transferência online, Jesus estará também abençoando a sua vida. E se você está passando alguma dificuldade financeira, coloque essa causa nas mãos do Senhor, que Ele é poderoso para lhe abençoar com bênçãos sem medida. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor com os dízimos e ofertas, e vamos louvar o Senhor com esse primeiro cântico, e em seguida nós estaremos louvando ao Senhor, e em seguida, após termos louvado ao Senhor, nós vamos ouvir a palavra de Deus que nos será trazida nessa noite pelo nosso pastor, Reverendo Pedro Tavares. Que Deus nos abençoe.
coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me,
nessa vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história desse mundo já meus pés empoeirei. Mesmo que o mar enviesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez, outra vez, outra vez. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Antes de ouvirmos, meus irmãos, a palavra do Senhor, dando prosseguimento ao culto de adoração ao nosso Deus, eu quero ler um texto do livro de Apocalipse, capítulo 19. Depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Com a palavra, reverendo Pedro, que nos entregará nesta noite a mensagem da parte de Deus. Recebamos em oração. Deus abençoe ao reverendo e abençoe a sua igreja. Queridos, graça e paz da parte de Jesus. Vamos para mais uma mensagem. E eu estou pregando uma série de mensagens em Mateus 24, que fala sobre o sermão escatológico de Jesus. Só recapitulando um pouco, a primeira mensagem eu falei do versículo 1 ao versículo 2 sobre a destruição do templo. Esse foi o primeiro sinal que o Senhor Jesus apontou para o início do fim, para o começo do seu retorno. Isso aconteceu no ano 70. A segunda mensagem eu preguei do verso 3 até o verso de número 14, Jesus dando continuidade aos sinais que antecedem a sua vinda. E são muitos os sinais, irmãos, esses sinais muito parecidos com aquilo que nós temos visto nos nossos dias. E hoje, queridos, a terceira e última mensagem nesse tema,
eu quero abordar do versículo 32 ao versículo de número 39 para a nossa meditação. E nós vamos fazer a leitura desse texto agora. Se você puder, abra sua Bíblia aí, ou então acompanhe pela transmissão a leitura desse texto. Mateus capítulo 24, a partir do verso de número 32. Diz assim a palavra: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Até aqui, queridos, vamos orar agora? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, nós queremos, no nome de Jesus, te dar graças pela tua palavra e te pedir, Senhor, que o Senhor, na sua bondade, nos dê entendimento, luz na nossa mente, Senhor, para que nós possamos adentrar, entender e colocar em prática a tua palavra. Ficas com cada um, ó Deus, de maneira especial. Visita o aflito, visita o contrito, Senhor. Visita aquele que nos assiste e procura receber do Senhor uma palavra para a sua vida. Ó Deus, alcança esses corações. Nós te pedimos assim, no nome de Jesus. Amém. Queridos, então, como eu falei, hoje nós vamos abordar do versículo de número 32 até o versículo de número 39. E o Senhor começa no versículo 32 dizendo assim: aprendei a parábola da figueira. E é interessante, irmãos, que ele diz que quando os seus ramos, os ramos da figueira, se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, irmãos, é que a figueira que enfrenta todo o inverno e as suas folhas murcham, caem e ela fica ressecada, quando se aproxima o verão, os seus ramos novos brotam, a sua folhagem brota. E aquelas pessoas que eram acostumadas a ver a figueira durante o inverno e quando se aproximava o verão, as folhas brotando, elas logo percebiam e matavam a charada. Elas diziam assim: olha, a figueira está brotando, então isso significa que o verão está chegando. É mais ou menos, irmãos, parecido com o que acontece aqui conosco em Brasília. Todos nós sabemos, irmãos, que os ipês, eles florescem aí pelo meado do mês de junho, né? Quando começa mesmo a seca, aí os ipês, eles florescem. Então aquelas pessoas mais espertas, né? Que observam bastante os tempos, como o meu amigo Coriolano, por exemplo, sabe logo, quando ele vê o ipê, ele diz assim: olha, a seca está se aproximando. Por quê? Porque o ipê, ele floresceu, ele já deu aquela florida bonita. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, irmãos, é que esses sinais que ele apontou, ou seja, guerra, rumores de guerra, falsos profetas, falsos cristos, né? O abandono da fé,
todos esses sinais, irmãos, são como a figueira brotando, ou seja, eles apontam para uma nova estação. A figueira, quando brota, ela está dizendo, olha, uma nova estação está para começar, um novo momento está para começar, uma nova era, um novo tempo está para começar. Agora lembre-se de uma coisa, o Senhor Jesus está falando sobre o tempo do fim. Então, quando ele diz que a figueira brota para anunciar um novo tempo, ele está falando do tempo do fim. É isso que ele está dizendo. E aí, irmãos, no versículo de número 33, diz assim, e assim também vós. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, irmãos, que esses sinais como guerras, fome, pestes, apostasia, esses sinais são para nós, para a igreja, para mim e para você, para que a gente observe esses sinais, perceba esses sinais e entenda que a figueira ela está brotando e que o tempo do fim está começando. Então ele continua dizendo como era nos dias de Noé. Observe aí, irmãos, que no versículo de número 37, ele começa agora a contar a história de Noé. Ele falou da figueira e agora ele vai falar da história de Noé. E como eram, irmãos, os dias de Noé, o tempo de Noé? Aí a gente tem que ir lá para Gênesis capítulo 6, né? A partir do versículo 1, que conta essa história, a história de Noé. E é interessante, irmãos, no capítulo 6 de Gênesis, versículo 3, diz assim que o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal. Deus dizendo, irmãos, como que era o homem nos dias de Noé, que antecederam o dilúvio. Ele diz, esses homens eram carnais. O versículo 5 diz assim, e viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado. Ele não era somente carnal, mas ele era também malvado. E no versículo 11 diz, continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Os desígnios do coração do homem, irmãos, eram maus, eram maléficos. E o versículo 11 ainda diz que a terra estava corrompida. E o texto termina nesse relato do contexto daquela época, dos dias de Noé, dizendo que a violência enchera a terra está cheia de violência. Então, por conta disso, irmãos, Deus manda que Noé faça uma arca. Noé faz essa arca e ele prega durante o momento o tempo em que ele faz a arca, mas as pessoas não deram ouvido e só quem se salvou foi Noé e a sua família. Então, quando nós falamos, irmãos, dos dias de Noé, nós estamos falando de uma geração pecaminosa a ponto de despertar Deus, a ira de Deus, para a destruição daquela geração. Então, quando o Senhor Jesus Cristo diz que a geração de Noé foi destruída, ele está dizendo que a geração que antecede a destruição, a geração que antecede o dilúvio, ela tem aquelas características, tá? As características da maldade, do pecado, da corrupção. E aí nós voltamos então para Mateus, irmãos. E Mateus vai dizer o seguinte, que nos dias de Noé, eles comiam e bebiam, e se casavam e davam-se em casamento. A questão é o seguinte, irmãos, comer e beber, quando é citado ali, não é simplesmente, irmãos, o dia a dia, a trivialidade do ser humano no seu dia a dia. Não, Jesus está dizendo ali de alguma coisa pecaminosa, comer e beber. Aí a pergunta é, quando que comer e beber é pecado? Queridos, comer e beber é pecado quando o sujeito come demais, quando bebe demais, quando ele faz do seu ventre o seu Deus. É a glutonaria, é a bebedice, é a embriaguez que é condenada.
eram os prazeres da carne que apareciam ali. E Jesus está dizendo, assim vivia aquela geração, comendo e bebendo, se banqueteando, e nada de pensar no seu Criador. Mas o texto continua, irmãos, no versículo de número 38, dizendo que eles comiam, eles bebiam e eles se davam em casamento. E a pergunta de novo é: quando é que casar, se dar em casamento, é pecado? Casar, irmãos, e se dar em casamento se torna pecado quando isso é feito com licenciosidade, quando isso é feito com carnalidade, quando isso é feito, irmãos, de maneira apenas a suprir necessidades da própria carne. Alguns comentaristas, irmãos, dizem que esse casar-se e dar-se em casamento tem a ver com orgias sexuais, tem a ver com bebedices, com glutonarias, com festas. Casar-se e dar-se em casamento, leviandade, é isso que o texto está dizendo, e o Senhor Jesus referenda essa verdade. Aí nós chegamos no versículo de número 39, e o texto diz assim: e não perceberam. E não perceberam. Como é que vivia, irmãos, aquela geração de Noé? Vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, e não perceberam o quê? Os sinais. É isso que eles não perceberam. Eles não perceberam, irmãos, porque eles estavam nos banquetes. Eles estavam bebendo demais. Eles estavam comendo demais. Eles estavam dando vazão aos seus desejos carnais. É por isso que eles não perceberam. E o versículo 39, a parte B, diz o seguinte: assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora o Senhor Jesus, ele sai lá de Noé, contexto de Noé, volta para o contexto de Mateus e diz assim: olha, assim também será na volta do Filho do Homem. O que acontece, irmãos? Os homens estarão mais preocupados consigo mesmos. Os homens estarão mais interessados em satisfazerem os seus desejos, os seus prazeres, os prazeres que militam na carne, os prazeres do mundo. O Senhor Jesus Cristo diz: quando eu voltar, será assim como nos dias de Noé. Às vezes, querido, dói o meu coração, porque eu fico pensando nessas palavras de Jesus. E me vem à mente a seguinte pergunta: seria possível, irmãos, que a nossa geração também esteja tão corrompida, tão atolada no pecado, que seja incapaz de enxergar os sinais da volta de Jesus? Seria capaz, irmãos, que aquelas palavras de Jesus no primeiro século se apliquem a nós hoje, e nós sejamos como aquela geração de Noé, ou seja, a geração do fim, homens e mulheres, irmãos, que estão mais preocupados consigo mesmo? Seríamos capazes disso? Geração pré-diluviana, não conseguia enxergar, irmãos. Nós vemos muitos exemplos na Bíblia. Sodoma, irmãos, não conseguiu enxergar o seu pecado, e o Senhor destruiu a cidade. Israel, irmãos, não conseguiu enxergar o seu pecado, e Deus permitiu que a Babilônia entrasse e destruísse a cidade, irmãos. Queridos, no ano 70 o povo não percebeu que se tratava da profecia de Jesus. Eles não conseguiram enxergar, e o templo e a cidade de Jerusalém foi destruída mais uma vez. Não conseguiram ver, irmãos. O homem é cego, não consegue enxergar. Eles não reconheceram o Messias quando viram. Eles não conseguiram fazer uma leitura correta dos profetas. Esse, querido, é o meu temor. Estaria também a nossa geração
fadada a esta cegueira? Você já parou para pensar nisso? O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter esses olhos para ver os sinais, as coisas que estão acontecendo, para que a gente não seja tomado de surpresa. Queridos, esse é o texto que nós acabamos de expor. Eu queria tirar daqui algumas lições para nós. Eu tiro pelo menos 3 lições aqui, 3 aplicações para a minha vida, e eu gostaria de sugerir a você. Você pode tirar outras, tem várias aplicações aqui, mas eu gostaria que você olhasse com carinho para essas 3 aplicações que eu tiro aqui desse texto. O que eu aprendo aqui, irmãos? Em primeiro lugar, querido, eu aprendo que a figueira já está brotando. A figueira já está brotando. É o que diz o versículo 32. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o quê? O verão. Queridos, quando nós olhamos para o que acontece no nosso tempo, quando nós relacionamos aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse com aquilo que nós estamos vendo nos nossos dias, eu não posso chegar a outra conclusão senão entender que a figueira já está brotando novos ramos. Ou seja, nós já estamos vendo o anúncio de um novo tempo, de uma nova época. Uma coisa nova está chegando aí. E nós precisamos estar atentos para isso, querido. É isso que eu vejo aqui nesse texto. Quantos sinais, irmãos? Sinais desses tempos, eles estão sendo anunciados. Uma nova estação. O tempo do fim está chegando. Pense você, querido. Pensa. Você não consegue ver? Você não consegue ver que a figueira está se renovando? Que as suas folhas estão brotando? Você não consegue ver que os sinais, eles estão aí acontecendo? Olhe, querido, olhe ao seu redor. Será que nós estamos tão cegos assim, irmãos? Será que a gente não consegue enxergar? Será que nós nos acostumamos a ver falsos cristos na televisão? Será que nós nos acostumamos a ver tragédias naturais nos noticiários? Será que nós nos acostumamos, irmãos, com a matança de cristãos sendo transmitido nas mídias? Será que isso não nos abala mais? Será que isso não nos faz perceber o momento em que nós estamos vivendo? Estamos tão acostumados, irmãos, à violência, irmãos. A violência que assola esse mundo. Você que gosta de estatística, lembre-se disso. Você sabia que de 100 anos para cá, o nosso mundo tem sido assolado por pestes, por epidemias, como por exemplo a cólera, a febre amarela, a gripe espanhola, a gripe suína, a gripe aviária, a varíola, a tuberculose, a meningite, HIV, a AIDS. Você não lembra, querido, disso? Lembre-se das nossas doenças cotidianas. Nós convivemos com dengue, com zika, com chikungunya. Nós convivemos com todas essas doenças. Todas elas são epidemias que assolam o nosso tempo. E tem muita gente morrendo. E está morrendo não é somente desse vírus, irmãos. Está morrendo de muitas outras doenças. Lembra-se disso. E o que é isso? Isso, queridos, nada mais é do que a figueira. A figueira mostrando que um novo tempo, um tempo que inaugura o fim dos tempos, está chegando. E nós precisamos atentar para esse sinal. Mas eu aprendo mais aqui. Eu aprendo aqui, irmãos, que
o nosso tempo, ele é muito parecido com os dias de Noé. Muito parecido, irmãos. Como que eram os dias de Noé, querido? Os dias de Noé, irmãos, eram dias de maldade, de corrupção e de violência. Quando nós olhamos para os nossos dias, irmãos, a gente percebe dias de maldade, dias de corrupção e dias de muita violência. Domingo passado eu trouxe alguns números, algumas estatísticas, e o Paulo, ele depois passou uma mensagem para mim e disse: pastor, que bom essas informações estatísticas. E eu quero, Paulo, trazer mais algumas informações para todos nós. Por exemplo, em 2017, irmãos, o Brasil alcançou a marca histórica de 68 mil homicídios, e essa informação foi do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas. 68 mil homicídios no Brasil em 2017. Isso é violência ou não é violência, irmãos? Mais um dado aqui, irmãos. Isso equivale, 68 mil homicídios, equivale a 35,7 mortos para cada 100 mil habitantes. A ONU, a Organização Mundial da Saúde, diz que aquilo que se pode, de alguma maneira, suportar seriam 10 mil homicídios por 100 mil habitantes. Nós temos mais do triplo, irmãos. Nós temos 35,7 mil homicídios para cada 100 mil habitantes no Brasil. Ainda nesse ano de 2017, o Datafolha fez uma pesquisa. E a pesquisa, dentre outras perguntas, dizia o seguinte: você tem algum parente ou algum amigo que já foi assassinado? Irmãos, um em cada três pessoas disseram que sim, que já tiveram ou um amigo ou um parente que foi morto, assassinado. São pesquisas aqui da nossa nação, do nosso Brasil. E a segunda pergunta, irmãos? A segunda pergunta é o seguinte: indica também que 3 em cada 4 brasileiros afirmam ter medo de serem assassinados. 3 em cada 4 têm medo de serem assassinados. Isso é o medo, é o pavor, tá? Entendeu? É a insegurança que assola o nosso país. Ter medo de ir à rua, ter medo de ir à esquina. Por quê? Porque pode ter uma bala perdida, pode ter um assalto, pode ter um tiroteio, podem ser mortos. E esse foi o medo. Ainda, irmãos, essa pesquisa constatou que o Brasil, do ano de 2011 até 2016, ele teve 6,1 bilhão, irmãos, tá? Isso aqui foram roubos de carga. Então o que acontece? Roubos de carga custaram incríveis 6,1 bilhão de reais à economia brasileira entre os anos de 2011 e 2016. Esse dado aqui foi da Federação das Indústrias e Comércio do Rio de Janeiro. O que é isso, querido? Irmãos, isso são os dias de Noé. É isso. São os dias de Noé. Eram assim, irmãos, no dia de Noé. Era maldade, era perversidade, era carnalidade. Olha, irmãos, o quanto o nosso país, ele gosta da carnalidade. Eu fico triste, irmãos, porque às vezes, irmãos, a gente custa achar um filme na Netflix para assistir com a família. Um filme, irmãos, que não deixa a gente constrangido quando as nossas filhas estão na sala. É difícil encontrar. Por quê, irmãos? Porque a maioria dos filmes,
A maioria das novelas, irmãos, até as propagandas que saem na nossa televisão, elas são cheias de sensualidade, irmãos, de pornografia. Essa é a grande verdade, irmãos. O que a televisão, a mídia divulga, querido, é a prostituição, é o homossexualismo, é isso que a gente tem visto. E tudo isso, irmãos, vem só para comprovar que os nossos dias são muito parecidos com os dias de Noé. Lembre-se disso. E a geração de Noé foi a geração que antecedeu o dilúvio. Lembre-se assim. Então eu aprendo isso aqui. Mas por último, querido, eu aprendo, então vamos só lembrar, eu aprendo, irmãos, que a figueira ela já está brotando novos ramos. Eu aprendo que os nossos dias são muito parecidos com os dias de Noé. Mas eu aprendo também aqui, irmãos, que somente um pode nos livrar do grande e terrível dia do Senhor. Somente um pode nos livrar. Esse um, irmãos, é aquele que subsiste eternamente. É aquele que criou todas as coisas por força do seu poder. É aquele, irmãos, que é o autor da vida. Ele é o Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós. Só um pode nos livrar do terrível dia do Senhor. É o próprio Senhor. Eu estou falando, irmãos, daquele que criou os céus e a terra, aquele que sustenta todas as coisas, aquele de quem falaram os profetas. Ele, irmãos, ele é quem nos pode livrar do terrível dia do Senhor, do derramamento da sua ira. Aquele que nasceu de uma mulher, aquele que na plenitude dos tempos ele veio a esse mundo, é o Cordeiro de Deus, irmãos. Ele é a raiz de Davi. Ele subiu ao madeiro, irmãos. Ele foi crucificado, ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Somente um pode nos livrar do terrível dia do Senhor. Ele é chamado de o bom pastor. Ele é chamado de a porta, o caminho. Ele, quando andou nessa terra, ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, ele fez coxos voltarem a andar, ele deu vista aos cegos, ele fez com que os mudos falassem. Ele tem poder, a sua autoridade é tão grande que ele libertou encarcerados do diabo, pessoas que estavam endemoniadas, ele as libertou. Só ele, irmãos, só ele pode nos livrar da ira vindoura. Ele se tornou pecado por nós. Ele morreu para rasgar o nosso escrito de dívida. Ele é o vicário, filho de Deus, é aquele que nos substitui ali na cruz do Calvário, aquela cruz que era para mim e para você. Ele vem e ele nos substitui. E ele subiu aos céus. E hoje ele está à destra de Deus. E ele intercede por nós. De quem eu estou falando, irmãos? Eu estou falando daquele que pode nos livrar da ira do Senhor. Eu estou falando de Jesus, do Emanuel, do Deus conosco, o Shiloé, o prometido, aquele que os profetas falaram, é esse que pode nos livrar do grande dia da ira do Senhor. Talvez eu esteja falando aqui, querido, para alguém que já andou com Jesus, já viveu com Jesus, mas por uma dessas coisas da vida se distanciou, abandonou. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você que já andou com Jesus e agora você está desviado. É hora de você voltar. Sabe por quê? Porque a videira, ela já apontou os seus novos ramos. Ela já está sinalizando um novo tempo. Você precisa voltar para Jesus. Sabe por quê, querido? Porque nós estamos como nos dias de Noé. Talvez essa seja a última geração, a geração que vai ver a volta do Senhor. É por isso que você precisa se voltar para Deus.
Olha, querido, você pode fazer isso. Não perca mais tempo. Curve os seus joelhos no chão. Ore a Jesus e diga: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, olha para mim, Senhor. Ó Senhor, cura-me da minha cegueira. Diga isso para Jesus em oração. Diga: Senhor, eu sei que eu estou frio, mas eu quero que o Senhor, mais uma vez, renove a minha fé. Eu quero que o Senhor desperte em mim prazer pelo Senhor. Eu quero que o Senhor desperte em mim fome e sede pela Tua palavra, Senhor. Eu quero voltar a congregar com os meus irmãos. Ó Deus, quebra as amarras que me prendem. E me faça, Senhor, voltar. E me faça, Senhor, reacender a chama do Espírito no meu coração. Peça isso a Deus, querido. Peça isso, e sabe o que vai acontecer? Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir, porque o Senhor não rejeita um coração que clama. Por isso, diga isso a Ele. Talvez você diga: mas eu me afastei demais, pastor, não tem mais jeito. Tem jeito. Tem muito jeito. Peça a Ele, ore a Ele. Nós vamos cantar um hino nesse momento. O hino 297, que tem como título A Chamada Final. E depois desse hino, nós vamos orar. Descendo para os céus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei, quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus, eu lá estarei. Queridos, essa é a alegria daqueles que entregaram a sua vida a Jesus. É quando se fizer chamada, o seu nome for citado. Isso é muito simples, basta você abrir o seu coração e se entregar a Jesus. Conta para Ele das tuas limitações, conta para Ele das tuas dificuldades e diz para Ele: Senhor, eu preciso da tua ajuda. E Ele vai te ajudar. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, nós estamos nesse momento nos entregando ao Senhor,
porque nós reconhecemos, ó Deus, nós reconhecemos que a figueira, ela já renova os seus ramos. Que os nossos dias são muito parecidos com os dias de Noé, Senhor. É por isso que nós queremos nos agarrar a Ti. Nós queremos nos entregar a Ti, Senhor. E queremos pedir que o Senhor, na sua bondade e misericórdia, nos abrace também, nos agarre também, não nos solte, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós vivemos num mundo, Senhor, podre, em um mundo caído, Senhor, em um mundo, ó Deus, de maldade, de violência. Ó Pai, quanto mais o tempo passa, mais o ser humano se afasta do Senhor. Por isso nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia desse nosso Brasil, ó Pai. Tem misericórdia desse nosso mundo, Jesus. Ó Deus, derrama sobre a tua igreja, Senhor, uma onda, Senhor, de graça, para que a tua igreja se desperte, ó Deus, a pregar o teu reino e viver a tua palavra, Senhor. Ó Pai, abençoa-nos a todos, mas de maneira especial, ó Deus. Abençoa, Pai, aquela vida, Senhor, que se reconciliou contigo, que reconheceu que andou longe, mas agora quer andar perto, Senhor. Aquela vida, ó Pai, que quer desfrutar da tua presença. Ó Deus, estende a tua mão, Senhor, e resgata essa vida, Pai. E tudo isso, Senhor, para a glória do teu nome. Nós assim te pedimos, no nome de Jesus. E agora, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor insondável de Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vós e convosco permaneça, hoje, agora e para todo sempre. Amém. Queridos, nós chegamos ao final de mais um culto e eu espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração, ela alcançou o meu. Eu quero convidar você agora para a live pastoral pós-culto. É um momento em que nós conversamos, trocamos algumas ideias, damos um alô, uma boa noite aos nossos irmãos e tem sido um momento muito bom. Então eu convido você para essa live também. Lá nós estaremos passando alguns avisos. Uma boa noite a todos, a gente se encontra lá na live.